Livro de Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me aborreço, me arrependo no pó e na cinza. Palavra do Senhor. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Falar do que não se conhece não é uma experiência rara. Todos nós, em algum momento, falamos daquilo que não conhecemos. Todos nós, em algum momento, nos arvoramos a emitir opiniões sem termos suficientes condições de fazer a leitura correta da situação, mas mesmo assim achamos que deveríamos falar, e falamos. Aliás, falar do que não se sabe é o esporte mais praticado nos nossos dias. Basta ir às redes sociais. Todo mundo fala sobre tudo. É aquilo que já falei aqui, é a geração dos especialistas em generalidades. Do alfinete e foguete, todo mundo tem que opinar sobre alguma coisa. Parece que se tornou muito difícil ver as coisas, ouvir as coisas e ficar calado. Parece que se tornou impossível botar a língua grande dentro da boca e cerrar os dentes para só falar se for perguntado e se tiver conhecimento suficiente para responder aquilo. Como dizem lá em Minas Gerais, quem fala muito sempre vai dar bom dia a cavalo. Vai falar o que não deve e vai depois ficar envergonhado. Você e eu já fizemos isso. Faz uma retrospectiva aí para ver quantas vezes você emitiu uma opinião sem ter um mínimo de condições ou sem ter feito a leitura correta. O texto de Jó, o livro que nós conhecemos bem, é um livro que tem muitas falas de quem conhece pouca coisa acerca do assunto. E Jó reconhece isso no encerramento do livro. Nós sabemos daquela história. Depois de viver a experiência da dor em suas formas mais lancinantes e profundas, a perda dos bens, a perda da saúde e a perda dos seus filhos, Jó é assistido por alguns amigos que vêm a ele para falar do que não sabem. E sendo filhos de uma época, eles emitiram uma opinião baseada no entendimento que se tinha acerca daquele fato tão desastroso, daquela dor tão dolorida que Jó vivia. Aqueles filhos falam baseados naquela relação de causa e efeito que se tinha naqueles dias. Um sofrimento estava associado a algum dano moral, a algum pecado. Portanto, se Jó estava sofrendo, ele tinha algum débito. E a consequência
do seu pecado era o sofrimento. Eles eram filhos daquela época e entendiam que o sofrimento é uma consequência direta da desobediência. A dor aparece aqui como uma espécie de punição divina. O próprio Jó também raciocina segundo essa lógica. E é por isso que ele vai para Deus cheio de causas, cheio de argumentos, e apresenta as suas perguntas, as suas 16 perguntas acerca da sua dor, porque dentro da sua mente não havia uma relação muito lógica, sendo ele um homem moralmente correto, sendo ele um homem que temia Deus, como entender a dor? E aí ele vai e se queixa ao Senhor. Não é de gerar susto para nós, meus irmãos, que Jó, que os seus amigos, que toda aquela geração, que aquela cultura raciocinasse desse jeito, porque esse é o mesmo entendimento, a mesma lógica que nós costumamos ter diante dos imponderáveis da vida. Como é que nós conseguimos explicar a dor quando ela advém na vida daquele que aparentemente não deu motivo para isso? Como é que você e eu podemos explicar o sofrimento do justo, se não raciocinando também como Jó, como os seus amigos, como os filhos daquela geração? A tendência que nós temos é essa, de acreditar que todos os eventos da vida precisam ser compreendidos através dessa lógica da relação de causa e efeito. Somos todos tentados a buscar este tipo de compreensão, de explicação. Somos todos tentados a buscar da maneira mais clara uma explicação para a dor, mesmo que a experiência que está diante dos nossos olhos seja, como Jó disse, coisa maravilhosa demais para mim, coisa que eu não tenho como compreender. E vocês sabem por que nós temos essa tendência natural em querer encontrar uma lógica na dor, uma relação de causa e efeito, em querer compreender exatamente todos os mistérios da experiência humana, porque nós somos enganados a pensar que se eu tenho uma explicação para aquela situação, eu estou num lugar que me oferece o mínimo de segurança. Se eu consigo explicar todas as coisas, eu tenho uma falsa sensação de controle sobre aquela situação. É essa a causa pela qual nós nos arvoramos tantas vezes a entender, ou querer entender, ou buscar lógica na dor, ou buscar lógica naquela situação que nos toma de forma tão surpreendente e inesperada. Nós queremos uma resposta lógica, ou quem sabe, teológica, para o sofrimento, para os imponderáveis da vida, porque assim a gente descansa na falsa sensação de que as coisas estão sob o nosso controle. Ter a explicação para a dor nessa relação de causa e efeito pode nos fazer um pouco senhores da dor, não submissos a ela, não desguarnecidos diante desse imponderável, porque nós não queremos nos sentir inseguros, porque nós não queremos ficar reféns de nada, sem qualquer capacidade diante
dessas situações que nos advêm. É por isso que nós, como Jó e os seus amigos, vamos buscar sempre uma causa lógica para as coisas. Mas a verdade do texto é que nem tudo tem uma explicação que se encaixará dentro da nossa limitada capacidade de compreensão. Nem tudo que o homem pode viver nessa vida será explicado à luz dessa simples relação de causa e efeito. Há questões muito complexas que o homem vai viver, que serão questões reais, mas o homem não terá resposta para elas. E aí nasce o terrível desespero humano. E aí nasce aquele senso de total desvalia do homem. Como é possível que eu viva algo e não tenha nenhuma explicação e seja totalmente refém disso? Eu não quero, eu não posso. Isso me deixa muito vulnerável. Nós temos essa tendência de querer entender tudo, mas o livro de Jó nos deixa claro que isso não é possível, que a dor nem sempre terá explicações para nós. Mas ao mesmo tempo que Jó se rende a este mistério, e falou daquilo que não compreendia, de coisa que era maravilhosa demais para a sua limitada capacidade de raciocínio, ele reconhece que é possível passar pelas situações incompreensíveis e ainda assim aprender com elas. Você não precisa definir os fatos para que eles sejam fatos. Basta que você os viva para que eles sejam fatos. Há alguns dias eu estava conversando com alguns colegas sobre essa nossa geração, uma geração dita geração da informação, do conhecimento num clique. É possível se saber tudo sobre qualquer assunto, mas ao mesmo tempo é uma geração tão fraca, com tanto conhecimento. O conhecimento não deu a esse homem segurança como se prometeu. Pelo contrário, o homem não sabe lidar com tudo isso e se torna cada vez mais inseguro. E eu pensando, mas quando é que se dá essa virada na história da humanidade? Quando foi esse ponto de inflexão que foi contornado, não tem mais jeito? Bom, é uma questão complexa demais para nós falarmos aqui em apenas 20 minutos. Mas há um corte na história ali. A modernidade, o racionalismo, aquela falsa ideia de que tudo seria explicado à luz da razão, enganou esse homem. Eu já falei sobre isso aqui. E aí eu quis pensar do ponto de vista psicológico, quando é que esses problemas foram agravados? Eu falava para esse colega, que é especialista em psicologia, eu digo, olha, eu tenho uma impressão de que quando tudo começou a ser psicologizado, tudo começou a ser teorizado, o homem deixou de reagir positivamente às coisas. Tudo tem uma explicação, e uma explicação psicológica. Tudo tem um CID. E quando o homem vive uma situação que não se encaixa com o CID, CID não é um nome próprio não, é Código Internacional de Doença, para não pensar que era alguém. É um Código Internacional de Doenças. Quando a minha experiência não tem um CID, quando não tem uma explicação psicológica, quando não tem uma explicação racional, eu fico sem saber como reagir. Aí eu penso, os nossos pais não tinham o conhecimento que a gente tem, não tinham um nível de
teoria que nós possuímos, e mesmo sem esse conhecimento, parece que eles reagiam melhores a esses imponderáveis da vida. Sem buscar teorizar muitas coisas, eles sacudiam o pó e seguiam a vida, e parece que eram mais fortes do que nós. Quem sabe porque eles não eram escravos, enganados pelo falso ídolo da ciência ou da razão, de que, como um canto de sereia, seduzia os homens, dizendo que tudo poderia ser compreensível. E como eles não acreditavam que tudo seria compreensível, eles viviam mesmo sem a compreensão das coisas e reagiam positivamente, e se tornavam homens e mulheres mais fortes do que nós. Mas a nossa geração é uma geração que reviveu esse senso, esse sentimento de Jó, que não sabe reagir, não sabe sobreviver àquilo que não tem explicação. Mas, meu irmão, a vida é cheia de muitas coisas sem explicação. Jó viveu, e o texto de Jó nos ensina que, ainda que não seja possível entender, e Jó não teve explicação. Você e eu sabemos o final da história porque nós estamos lendo o livro. Jó não sabia e morreu sem saber. Ele não sabia que havia uma discussão lá no campo cósmico entre Deus e Satanás. Simplesmente ele viveu a dor, sofreu a dor, reagiu à dor e aprendeu algumas coisas com a dor, mas não fez nenhuma teoria acerca dela, não sistematizou a dor, mas venceu. Nós somos um povo que teoriza tudo, que tem explicação para tudo, que sistematiza tudo, mas não resistimos à dor. Nós sabemos explicar a dor, mas parece que não resistimos a ela. E Jó viveu duas lições que são basilares para a vida de um homem. A primeira é que ele descobriu que Deus é soberano a despeito da dor. Deus é soberano. A dor, o sofrimento, a frustração, os infortúnios, nada disso teve a palavra final na vida de Jó. É essa a percepção que ele tem. A dor falou alto, fustigou aquele homem em todas as áreas da sua vida, mas no final ele percebe: a palavra final não é da dor, a palavra final não é de sofrimento, a palavra final é de um Deus que é soberano. Nada disso aconteceu por acaso, ainda que eu não saiba quais são os propósitos, ainda assim, na sala de comando do universo tem um Deus que não é tomado de surpresa. É um Deus soberano sobre a dor. As ações, as experiências que um homem, uma mulher podem viver, podem passar, mesmo que sejam incompreensíveis, não estão acontecendo como se as coisas estivessem fora de governo. Deus faz até mesmo o imponderável convergir para o cumprimento do seu propósito geral. É por isso que Paulo pôde afirmar, dentro dessa mesma lógica: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até mesmo aquilo que você está vivendo, ou que você conhece, que não tem explicação, até mesmo o sofrimento do inocente aos nossos olhos, até isso, de alguma maneira, vai contribuir para o cumprimento do propósito de um Deus que é soberano. A minha vida e a tua vida não é uma embarcação à deriva no mar do acaso. Por isso que nós podemos responder que o justo, quando sofre, mesmo que não compreenda a causa da sua dor, ele entende que a dor o aproxima mais do conhecimento de Deus. Salmo 119, 71 diz: para mim foi bom ter passado por aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Só mesmo quem acredita que Deus é maior do que os imponderáveis,
Deus é maior do que aquilo que é incompreensível, é que pode declarar isso. A dor não tem a última palavra na vida de quem acredita num Deus soberano. A última palavra é sempre do governador de todas as coisas. Foi isso que Jó concluiu. Mas Jó conclui também: se Deus é soberano sobre a dor, o homem é limitado pela dor. O homem é limitado. A dor em si mesma, ela foi para Jó um lembrete da sua humanidade. Parece que não há coisa mais óbvia na vida de um ser humano que a própria humanidade, mas só parece, porque nós temos sido enganados, seja pelo racionalismo, por essa ciência excessivamente humanista, uma ciência desprovida de Deus, e todas as ideologias que nascem dela, ou enganados pela religião, também humanista, que graça nos nossos meios. Somos enganados ou por uma ou por outra, e esquecemos que somos humanos, porque tanto a ciência quanto a religião nos engana, fazendo-nos pensar que somos deuses. A religião que diz que nós não precisamos de Deus, porque o homem se emancipa quando despreza Deus, ele não precisa do fator Deus para explicar as coisas, a ciência. Do outro lado, essa religião falsa, que engana o homem com um poder quase mágico, de que o sofrimento não é possível, de que basta uma palavra de ordem sua, determine, e você vai suplantar o sofrimento. Porque o sofrimento não é para crente piedoso. Essas duas facetas são mentirosas, são demoníacas. E o texto nos diz o contrário. Quando a dor vem, lembra Jó que ele é homem, que ele é pó, que ele nada é, que ele é criatura, que ele é totalmente desprovido da graça de Deus, se Deus não olhar com favor para ele. Por mais que você e eu possamos compreender alguma coisa da dor, alguma coisa do sofrimento, o máximo de conhecimento que você tiver acerca do tema, meu irmão, é apenas uma sombra de uma realidade que você e eu não temos capacidade de dimensionar. A pessoa que mais sofreu, imagina aí, alguém que você deve saber, conhecer, que sofreu muito. Essa pessoa que viveu a dor das suas formas mais profundas, ainda assim não sabe o que é verdadeiramente a dor. Ela compreende apenas a sombra da dor, porque o verdadeiro sentido do que é dor, só Deus compreende. A experiência da dor terá sempre um quê de mistério para nós, diante do qual resta-nos quebrarmos o nosso joelho e dobrarmos-nos diante do Senhor em silêncio e reverência. A experiência da dor, que é incompreensível para o homem, põe o homem que teme a Deus em temor e tremor diante do Deus que é Deus de todos os mistérios. E é essa postura do homem, do homem ser humano, do homem que reconhece que a dor é um espinho que lhe lembra que ele é humano. E aí o salmista fala no Salmo 34:18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A dor lembra a minha limitação, mas a dor nos põe de joelho diante de Deus. A dor quebranta o meu coração e o teu coração. A experiência da dor para o homem que teme a Deus, ela vai movendo a nossa vida na direção desse Deus. Eu posso não ter explicação daquela dor, mas eu creio em um Deus que me acolhe na dor.
É preciso ter mais fé para viver a minha dor quebrantado diante do Senhor do que para crer em milagres. É preciso ter mais fé para acreditar que a minha dor, que não tem explicação, ainda assim coopera para o meu bem, do que para acreditar que eu posso ser curado de qualquer coisa. Até quem não teme a Deus tem fé para a cura. Até quem não teme a Deus tem uma disposição mental positiva para acreditar que as coisas podem dar certo. Você não precisa nascer de novo para acreditar em cura. Agora, para acreditar que a dor que não tem explicação, que vai persistir, mas mesmo assim ela vai cooperar para o meu bem, só para quem nasceu de novo. Está doendo, mas ele está ali, rilhando os dentes, dizendo: mas todas as coisas cooperam para o bem. Porque é de um coração quebrantado que o Senhor se aproxima. É essa experiência da dor, é essa experiência que Jó vive. Aquele livro que nos é deixado como uma história, de um lado lembra de um Deus soberano, que não toma conselho com ninguém, que age segundo a sua livre vontade, que faz segundo o seu próprio querer, que faz com que todas as coisas convirjam na direção do cumprimento da sua vontade, ainda que sejam os imponderáveis, os incompreensíveis da vida. Do outro lado, o homenzinho, pó, o vermezinho, que fala do que não sabe, mas quanto mais dói e quanto mais explicação ele não tem, mais quebrantado ele está diante do Senhor. E aqui eu quero concluir com algumas lições para as nossas vidas, meus irmãos. O texto de Jó, o incompreensível da dor e as lições que elas podem nos dar. Primeira lição é que no sofrimento, você e eu não precisamos temer o inexplicável da dor. Nós precisamos temer apenas a Deus, que é maior do que a dor. Não engane a si mesmo, achando que se houver explicação para o seu sofrimento, você estará seguro e em paz. Não se engane. Na hora do sofrimento, que não tiver explicação, busque por Deus, que pode não te trazer explicação, mas vai te trazer consolo, e vai passar com você a dor. No sofrimento, não tema o inexplicável da dor, tema ao Senhor, que é maior do que toda dor. A segunda lição: no sofrimento, confie na providência divina e não se engane com a falsa sensação de segurança que o homem dá. Não se apoie naquilo que o homem pode trazer de explicação para você. Se apoie naquilo que Deus em silêncio pode te dar, que é a sua divina providência, que é o sustentável diário sobre a sua vida, como eu preguei hoje cedo pela manhã. Terceira lição: no sofrimento, permita-se ser frágil e exponha essa fragilidade a Deus. Se tem uma coisa que nós vemos com Jó aqui, é que ele não se privou de dizer a Deus o que estava sentindo. Não queira ser um super crente. Está doendo? Permita-se ser frágil. Agora exponha a sua fragilidade a quem pode. Não viva lamentando. Está passando pela dor, lamenta com um, lamenta com outro, lamenta com outro, lamenta com aquele. Vive a lamentar. Lamente-se, mas lamente-se para aquele que tem poder para fazer alguma coisa na sua vida, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas viva a sua humanidade. Não queira ser um super crente. Não ache que expressão de fé é passar pela dor sem gemer. É passar pela dor gemendo, mas gemendo diante do Senhor. E por fim, no sofrimento, busque cada momento de dor para aprimorar. Nós não queremos sentir a dor, nós não queremos passar pelo sofrimento,
Mas quando eles vierem, e cada dia de dor seja um dia para nos colocar prostrados diante do Senhor, para buscar a orientação do Senhor, para conhecer mais o Senhor, para fazer como o salmista. Para mim foi bom passar, porque ele me aproximou de Deus. Deixe que o sofrimento, ainda que não venha de Deus, seja um instrumento de Deus para moer o seu coração, para te tornar mais piedoso, mais fervoroso, mais crente, mais dependente do Senhor, de uma fé mais madura, uma fé que persiste, mesmo que as circunstâncias sejam todas contrárias. Deixe que a dor seja um instrumento de Deus na sua vida. Se assim nós vivermos, não precisaremos de explicação para as nossas dores. O que experimentaremos é o mais importante: o acompanhamento do Senhor nas nossas vidas. E Deus vai nos dar graça, e nós vamos sair dessa experiência, se Deus permitir, mais fortes, mais maduros e mais conhecedores dele. Amém? Vamos orar. Se você puder ficar de pé, nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos pedir a Deus em favor das nossas necessidades. Você tem também aí a oportunidade de colocar a sua dor diante do Senhor. Ó Deus, nós somos como Jó. Nós queremos explicações que nos deem segurança, mas isso é um engano, Senhor. Agora nós precisamos entender que, ainda que não tenhamos explicações seguras para a dor, temos a certeza do Senhor na dor. Temos a certeza de que estamos nas mãos daquele que governa todas as coisas, segundo o conselho da sua própria sabedoria. Temos a certeza de que somos muito pequenos e que a nossa segurança não pode estar em nós mesmos. Portanto, Deus vem sobre as nossas vidas e nos faz passar pela dor, seguros do teu cuidado. Seja o Senhor propício a nós. Ajuda-nos e aprimora a nossa fé diante da dor. É assim que nós oramos, pedindo, Deus, que o Senhor nos dê uma semana de paz e graça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê direção para tomadas de decisões, que o Senhor nos dê força diante do pecado, que o Senhor nos santifique como povo do Senhor. É assim que nós oramos, certos de que este é o teu querer para as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e as bênçãos do Espírito Santo, repouso sobre vós, sobre os vossos lares, sobre todo aquele que espera a volta do